os pecados sejam nojentos, nós vamos orar mais pelas pessoas. A não ser que na hora da pregação precisamos anunciar o pecado, mas deixar de ficar comentando demais, orar mais uns pelos outros, deixar de falar de autoridade, porque a Escritura condena isso, já condena nós ficar se levantando contra essas autoridades. Sabemos que muitas delas são ruins, porque foi Deus que colocou assim para assolar o povo por causa dos seus pecados. A igreja será assolada pelas autoridades por causa dos seus pecados. O inimigo vai aproveitar a situação para lançar sua fúria contra os verdadeiros, mas Deus, antes do arrebatamento, ainda vai dar uma porta de escape àqueles que são fiéis a Ele. Mas a vontade do Senhor é derrubar os crentes mascarados, faladores, que falam coisas arrogantes, que não pregam a palavra. A vontade do Senhor é tirar de uma vez esse povo e levantar os pequenos e os humildes, aqueles que não são. Como o Senhor fez quando Jesus veio à terra. Jesus escolheu a maioria dos seus discípulos, pessoas simples. Entre eles, Deus escolheu o mais nobre, que era Mateus. Trabalhava na alfândega, sabia ler, escrever, tinha uma posição alta, mas a maioria que foram chamados era de uma vocação simples, tinha um estilo de vida de interior. Foi de propósito de Deus que Jesus escolhesse esses homens, para confundir aqueles sábios, aqueles homens importantes da época, que gozavam de posições, vestiam roupas caríssimas, tinham seus salários altos, mas não pregavam a palavra, pois amavam mais a glória de Deus, a glória dos homens do que a glória de Deus, perdão. Amavam mais o que os homens tinham para lhes oferecer, do que sofrer pela causa do Evangelho, pela causa da verdade. Não usavam de compaixão com as pessoas, não tinham misericórdia, não amavam as pessoas. E Jesus veio combatendo aquela hipocrisia, e levantou homens dispostos a tapar a brecha, homens dispostos a sofrer a causa e a levar a palavra com verdade. Porque nós vemos hoje que até bandidos procuram contadores para criar uma igreja para tirar dinheiro do povo. Porque nós vemos hoje pessoas de fora, sem postura, inclusive no seu caminhar e no seu falar, cheios de gíria, indo de encontro a pessoas que têm o ofício de contador, de criar uma firma para montar uma igreja. Até os de fora têm observado o quanto o povo é mentiroso, falsos, usam a igreja para o comércio e não estão pregando a palavra do Senhor. Eu não me importo quando as pessoas ouvem os nossos vídeos e às vezes nem comentam, outros fazem comentários duvidosos. Eu não me importo com alguns que não querem nem se comunicar conosco, porque ouvem e não gostam, ficam felizes em participar de uma igreja que deixam eles à vontade. Eu deixo todo mundo à vontade, eu só prego a palavra, a verdade. Só que a palavra incomoda. A palavra incomoda muita gente que está no erro. Pois diz lá no provérbio, não é? Que para que o que está fora do caminho, fora da vereda, toda repreensão o molesta. Repreensão molesta para os que estão fora da vereda. Em outras palavras, toda correção amolesta aquela pessoa que não quer se enquadrar nas Escrituras. Não busque uma igreja que esteja de acordo com você. Não busquem um pastor, não procure um pastor em uma igreja que esteja de acordo com você. Procure um pastor que esteja em desacordo contigo, com o teu erro, com o teu pecado. Procure uma igreja que fala contra o teu erro e ame-a, e ame esse pastor, porque o Senhor nunca passará a mão sobre o teu pecado. Nunca o Senhor encobrirá. E se tu te encontrares no dia do juízo do lado da esquerda, te será mostrado toda a tua vida, todos os teus pensamentos, todas as tuas palavras que tu praticares.
e o Senhor serenamente vai te condenar por causa dos teus atos. Mesmo que tu chores naquele dia e suplique, pois naquele dia não haverá mais advogado, só juiz. Advogado é hoje. Estamos vivos sobre a face da terra, tendo acesso a esses conhecimentos. Nós não estamos brincando de ser crente. Precisamos ouvir e precisamos colocar em prática. Não minta para suas crianças, não minta para ninguém. É preferível você não querer falar a verdade, mas não minta com brincadeirinha. A mentira pertence ao diabo. Se alguém acha que Jacó não foi cobrado, que Deus não amassou Jacó por causa da mentira, quando seu pai disse: és tu meu filho Esaú, o que Jacó disse? Sou eu teu filho. Leiam a história. Os irmãos verão com seus vossos olhos como Jacó pagou, como o Senhor o amassou e o fundiu por causa daquele ato. Porque ele foi induzido pela sua mãe, mas ele era homem, e no passado muitas coisas eram cobradas primeiramente aos homens. Eva foi a que primeiro pecou, Adão comeu, mas com quem que Deus falou que não era para comer? Foi com Eva ou foi com Adão? Então eu sou cabeça do meu lado. Se a minha mulher se levanta, a minha filha se levanta, eu levanto também e seguro a rédea. Não, em casa não. Em casa é assim. Eu sou cabeça, tem que ser conforme na palavra. Agora, quando o homem não está na presença do Senhor, a mulher, sendo sábia, vai orar e Deus vai derrubar o cabeça na hora certa. Que é assim que Deus faz. E quando a mulher busca o que o homem não quer, Deus derruba o homem. Mas Deus cobrou, então, de Jacó. Os irmãos não vê aqui o Senhor falando para a mãe dele alguma coisa, algum juízo, mas os irmãos vão observar quanto o Senhor cobrou Jacó por causa de uma mentira. E que eles usaram a mentira do diabo, não crendo na providência divina. Jacó poderia até abençoar Esaú, mas a bênção, ou Isaac poderia até abençoar Esaú, mas a bênção estaria sobre Jacó. Porque quando o homem vai fazer algo que Deus não mandou, aquela palavra não tem valor. Porque foi dito a ela que Esaú iria servir a Jacó, que Jacó era escolhido de Deus. Estando eles dois no ventre, não tinha nem feito nem o bem nem o mal para que houvesse uma escolha segundo as obras. Deus já tinha determinado, estava predestinado. Deus já conhecia quem estava ali dentro. Foi Ele que colocou a alma e o espírito daquele corpo de Jacó. Deus tinha um plano que o ser humano não podia desviar. Mas a mãe de Jacó, não é? Com receio na carne, juntou-se com seu filho para enganar, não é? A Isaac. E aquilo ali veio o juízo por causa da palavra. A palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui no livro de Jeremias como que o povo estava acostumando a língua a mentir, e isso foi crescendo. E Deus então usava o profeta Jeremias de vez em quando. É assim que Deus faz com a igreja. Tem um tempo que a igreja pensa que certas coisas Deus não está ligando. Vocês é que pensam, irmãos, que a vida de vocês passa desapercebido. Quando você está lá trabalhando, quando está em casa as irmãs lavando, ou cozinhando, quando vão dormir, ou para o quarto, ou quando vão os casais nas suas intimidades, os irmãos é que pensam que não estão sendo filmados e observados. Lá no Salmo diz assim: assentaste, né, para falar mal do filho da tua mãe. Ainda com os irmãos, abra um livro de Eclesiastes. Eclesiastes 5. Versículo 2, que diz assim: não te
precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu está embaixo, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Precipitar é ter pressa de falar coisas inconvenientes. Quando você pronuncia diante de um santo servo do Senhor coisas inconvenientes, ou com engano, ou com fingimento, ou afirmando que você não fez, você fez, o juízo virá. Ananias e Safira morreram por causa das palavras. Se Safira dissesse: não foi por esse preço não, meu marido convidou comigo para te falar isso, mas o preço não foi esse não, ela não morreria. Mas por causa da sua palavra, que ela confirmou a mentira do seu marido, que já estava morto, ela morreu também. E assim muitos crentes morrem espiritualmente porque mentem para valer, mentem para vender, mentem nos negócios, mentem nos lares, mentem entre os casais e vão mentindo. Aí quando começa a doença a brotar, ficam desesperados atrás de pessoas consagradas que têm dons de revelação, de visão, e vão fazer não sei quantos dias, não sei de quê. Irmãos, eu sou um pastor que eu não ponho em prática essas coisas. Eu louvo muitos que põem, até são abençoados, mas eu uso mais a fé, e ensino muitos irmãos a usar a fé. Que fé? Ah, está escrito lá na epístola de João: esta vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aleluia, glória a Deus, é mesmo. Mas que fé? Você diz para mim que você tem fé? Não, você só pode provar para mim e para Deus se você tem fé na sua atitude. Fé é acreditar nisso aqui, ó. Se eu obedecer, se eu amar, se eu servir, se eu me preocupar de frear a minha boca, Deus fará os milagres acontecerem. Precisarei subir monte, descer monte, subir monte? Precisarei fazer 7 dias, não sei de quê? Não precisa nada disso. Ele diz: obediência quero e não sacrifício. Obediência, misericórdia quero. Melhor obedecer do que fazer um sacrifício que não agrada a Deus. Não quer dizer que jejuar e clamar e orar seja algo descartável. Não, isso é bíblico. Mas uma pessoa que vai orar e jejuar e não está em obediência, isso é em vão, é sacrifício de tolo. Se nós moderarmos nossas palavras, se nós abrir nossos lábios para libertar os presos, a favor do mudo, abrir nossos lábios para falar da maravilha do Senhor, para cantar hinos, para orar por aqueles que nos perseguem, para orar por aqueles que nos enganam, isso é muito mais agradável ao Senhor. Essa semana eu fui provado porque Deus me revelou ontem para hoje que Deus me revelou. Eu estava confuso numa situação que houve, e o Senhor me deu uma revelação. Eu estava muito confuso, não quis demonstrar muito a minha esposa, mas eu estava muito confuso. E ontem, ali depois no culto ali na casa do irmão, vou dizer para o pastor Silvio que o culto foi de Deus mesmo, por tudo que aconteceu ali, tudo, até eu disse para o Senhor, vou falar para o chamar o Márcio, porque eu não quero pregar. Mas enquanto eu orava que eu não queria pregar, um irmão daqui da igreja estava pedindo para eu pregar. E o Senhor falava na minha mente: você vai só abrir a sua boca, não vai pregar, não vai só abrir a boca. E eu vou lhe mostrar que eu estou contigo. E depois que nós ali começamos a falar, né, veio o irmão Cid, o pastor estava pedindo a Deus para eu falar essas palavras. Eu estava orando aqui, pedindo ao Senhor. E aquilo para mim foi uma confirmação. E Deus então me deu um entendimento. Então eu comecei a orar para Deus tirar algo do meu coração. Porque Deus me mostrou que, depois que eu tinha pregado para 2 lojas, o diabo na sua fúria armou um laço contra mim. E eu caí nesse laço. Não é laço de pecado, viu, irmãos?
para os irmãos ficarem cientes. Mas eu caí num laço, e eu fiquei assim muito confuso depois, e isso perturbou-me. Mas o Senhor estava comigo, e eu estava muito triste no meu interior, e no culto ali foi uma maravilha, e eu me soltei mais, e Deus falou muito comigo de ontem para hoje, e eu fiquei restaurado na minha alegria com Deus. E Deus me revelou que o diabo queria que eu ficasse blasfemando e amaldiçoando determinadas pessoas. É isso que ele faz. Muitas vezes acontece uma coisa na sua vida, uma pessoa te lesa, uma pessoa te rouba, uma pessoa mente contra você, uma pessoa toma o que é teu injustamente para você blasfemar e falar. É verdade. O diabo não quer ver você zangado, não. Isso aí para ele não está dizendo nada. Você pode até se irar. A ira não é pecado. Ela só se torna pecado quando você age, fala coisas inconvenientes. Então, quando o diabo te tenta e faz com que a tua boca pronuncie palavras ociosas, ele já te colocou no laço. Já está enlaçado. Não adianta não, já está enlaçado. Não adianta pedir por misericórdia, para Deus curar, para Deus abrir porta. Não adianta. Tem que consertar as palavras. Tem que fazer um conserto e pedir perdão. Porque por tuas palavras serás condenado. Ananias e Safira morreram porque usaram palavras de mentira. E aqui diz: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma, oh aleluia, diante de Deus. Amém. Veja que a palavra aqui diz que é diante de Deus, diante do Senhor, as coisas que nós falamos. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus está no céu. O que significa isso? Nós estamos aqui igual formiguinho, e Deus está no céu olhando tudo, registrando tudo. Bendito seja o nome do Senhor, né? E a palavra do Senhor nos exorta então, em determinados assuntos, nos momentos das angústias, dos problemas, temos cuidado para não falar palavra de derrota. Porque quando você fala uma palavra de derrota, o Espírito Santo te deixa, e você fica com desejos pecaminosos. Desejo de matar, de destruir, de morrer, de fazer, de acontecer. A palavra que sai do teu lado te mata espiritualmente. Por isso que quando nós sofremos a causa, nós passamos por ela calado, orando ao Senhor, né? O Espírito Santo continua conosco para nós atravessar o momento de tribulação, de angústia, sem pecarmos, como eu sempre tenho dito. A maior vitória é vencer o mal sem pecar, porque hoje tornou-se gíria e tornou-se moda. O crente passa pelas pessoas, só vitória, né, irmão? Tem uns que falam pela sua simplicidade, mas é uma cópia barata. Então, quando alguém fala para mim, ao invés de eu atacá-la por não gostar desses slogans, eu digo: irmãos, mas a maior vitória é você vencer o mal sem você pecar. Esta é a maior vitória. Porque as pessoas só falam: sua vitória relacionada a bens materiais, a porta que se abriu, fica todo mundo alegre. Mas a maior vitória é quando você vence o mal sem você pecar, sem você transgredir, sem eu transgredir, sem eu pecar. Essa é a maior vitória. E quando nós conseguimos isso, é uma glória muito grande. E se dá fruto quando você faz isso. Quando eu faço isto, pela graça que nos é concedido, nós glorificamos o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ainda abram conosco, em nome do Senhor Jesus, no livro de Provérbios, depois, antes do livro de Eclesiastes, Provérbios 12. Justamente. Veja que o diabo fez de tudo para Jó
pecar com o quê? Com a boca. Isso que nós acabamos de falar sobre tentações, é só guardar a boca. A Bíblia diz que Jesus deu bom testemunho diante de Pôncio Pilato, porque só falou na hora certa e aquilo que era para falar. Ele quase não abriu a sua boca, como está escrito no livro do profeta Isaías. Diante dos seus tosquiadores não abriu a boca, ou seja, não blasfemou, não xingou. Satanás fez de tudo para Jó blasfemar, mas a Escritura diz que Jó não atribuiu a Deus a culpa alguma e não pecou com sua boca. Aqui no livro de Provérbios 12, todos acharam? Diz assim, versículo 14: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. As mãos está se referindo práticas, está se referindo que o homem plantar, isso vai colher. Está se referindo a obras, atitudes. E o homem então vai se fartar do bem da sua boca. Quer ter uma vida mais abençoada? Irmãos, não chega para mim murmurando, duvidando, reclamando. Você já está se condenando. Paulo ali em Coríntios disse assim: ousa algum de vós tendo demanda entre vocês e levar perante a infiéis? Não há entre vós uns sábios que julguem a causa? Porque quando você leva um problema da igreja perante os infiéis, você está usando a sua boca para blasfemar, para difamar, para espalhar a maldade que já existe no meio do povo. Esses vídeos que as pessoas filmam das igrejas aí, tudo bem que tem alertado muita gente, mas que está sendo colocado na internet para escárnio, quem colocou vai se dar conta. Os crentes que colocaram igrejas estranhas fazendo um monte de coisa, blasfemando, e estão escarnecendo, vão acertar conta com o Senhor. Os que fizeram na sua inocência para alertar outros num bom sentido, certamente vão colher conforme o que propuseram os seus corações. Mas principalmente os que fizeram para escarnecer, para zombar, para difamar, esses têm uma conta para acertar com o Senhor. Eu achei uma humildade muito grande de um irmão que comentou sobre um assunto de Cantares de Salomão, que nós falamos ali, Mistérios da Bíblia, Cantares de Salomão. Eu sabia que ele não tinha entendido, e por ele não ter entendido, ele fez um comentário contra. E eu escrevi para ele, não atacando, mas eu sabia que ele comentou na sua inocência que ele era um servo do Senhor, e é um servo do Senhor. Quando ele recebeu o meu e-mail, eu expliquei algumas coisas para ele, ele mandou outro e-mail: olha, pastor, eu fui lá, apaguei o meu comentário. Eu achei muita humildade da parte dele, e realmente Deus já tinha confirmado para mim que ele era um servo do Senhor. É muito diferente, irmão, servo do Senhor, quando reconhece, quando busca o Senhor, ou quando não entende, quando ele está diante de alguém que fala algo que ele não compreende, como Pedro, escrevendo humildemente, confessou que Paulo tinha escrito pontos de difícil interpretação, como outras escrituras, que os inconstantes juntamente torcem para a sua própria condenação. É um perigo torcer coisas que nós não entendemos e achar, querer dar uma interpretação em cima de assuntos que nós nem entendemos, precipitar com a nossa boca. Se alguém me fala alguma revelação, uma doutrina, irmão, sinceramente, se eu não sei, vou me calar e vou orar. Essa do rapaz do livro de Esther, eu confesso, eu sei que o terceiro dia, os 3 anos, tudo se refere de Cristo para cá.
Ao terceiro dia ele ressuscitou. Significa que Cristo para cá são 3 mil milênios. Nesse terceiro milênio, Jesus vai se aparecer nas nuvens do céu para a igreja que ele ia arrebatar. Espiritualmente se refere a isso. Nós como que Oséias, e viremos perante ele, nos ressuscitará. Então, amados, eu glorifiquei quando o rapaz, Deus deu ao rapaz, Deus não deu ao pastor, Deus deu a esse rapaz. Eu glorifiquei, e ele disse que entendeu na hora. O Espírito revelou para ele, e quando ele foi falando, eu fui glorificando o Senhor. Exatamente o que ele falou está de acordo. Esther representando a igreja, Assuero representando Cristo, as vestes espirituais tanto representam as vestes espirituais, as vestes reais, tanto representam as vestes espirituais, e como representa as vestes que cobrem o corpo. Pois o crente que está vestido espiritualmente, ele tem que andar corretamente também. Não existe um crente extremamente espiritual que ande nu de qualquer maneira. O Espírito Santo bota a balança justa. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Porque aquele que é preparado no seu interior, ele tem poder suficiente para Deus lhe revelar o seu exterior como está. Uma pessoa inocente que começa, tem 2, 3 meses, tudo bem. Mas crente velho de igreja que está com a Bíblia na mão, duvidando, horas e mais horas duvidando, isso é relaxamento, irmãos. Não acertar conta com o Senhor, isso é desobediência, é rebeldia, são contraditórios, não querem se submeter à vontade do Senhor. E realmente a igreja, para ser arrebatada agora nesse terceiro dia, a Esther que vai ser arrebatada, ela tem que estar vestida por dentro e por fora. Aleluia. E eu fiquei maravilhado. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda Provérbios 13, irmãos. Aí mesmo, Provérbios 13, versículo 2 e 3, que diz: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Prevaricar é fugir do compromisso, fugir ao dever. Você tem um dever de obediência, servir ao Senhor. Quando você foge, você é um prevaricador, certo? Versículo 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Aleluia, oh glória a Deus. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. O diabo não gosta da palavra de jeito nenhum, porque ele sabe que se alguém aqui está usando muita boca para falar coisa inconveniente, vai obedecer e não vai dar mais brecha para o diabo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Viu? Agora, decifra isso aqui. Decifra isso, medita nisso. Se abre muito sua boca, tem perturbação. Por quê? O diabo apanha tuas palavras e começa a usá-las para te perturbar. Se você diz uma palavra de derrota, ou uma palavra de dúvida, ou uma reclamação, logo os demônios percebem que você é incomodado por aquilo que você falou. Então eles vão trabalhar em cima do que você fala. Essa criança não me deixa em paz. Que coisa! Essa criança não me deixa em paz. Isso aí. Aí o demônio olha: a criança te perturba, então é aqui que eu vou trabalhar. E aí o demônio começa a trabalhar em cima da criança, perturbando a pessoa, para a pessoa blasfemar e falar. A outra diz: meu marido deixa faltar nada, cara, mas... Aí o diabo: o que mesmo? Mas aqui, fala o restante que eu quero ouvir. Aí a pessoa fala e o diabo continua trabalhando em cima daquilo ali. Por que Tiago diz para você resistir ao diabo? Primeiro ele diz para você sujeitar a Deus, ser obediente a Deus. Palavras claras: obedecer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa só pode resistir a Satanás quando ele obedece a palavra do Senhor, porque ele guarda a sua língua do mal.
de maneira que ele colhe o bem, porque o diabo não consegue decifrar muitas coisas. O diabo sabe, fala a boca que está cheio o coração. Quando você fala repetidamente certas coisas, seu problema é o dinheiro? Está certo. Seu problema é as pessoas que não te pagam, ficam só te devendo? É isso aí que o diabo vai te atacar. Ele insiste naquilo que você padece. Cada um é tentado, seduzido e atraído pela sua própria concupiscência. Palavras denunciam a sua concupiscência, denunciam a sua fraqueza. Palavras, muita atenção às coisas. Tem outro que é pego pela boca porque o diabo percebeu que quando tem comida ele... você gosta de comer muito, né? Fica muito alegre com a comida. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que tirar a comida dele, aprender com a comida. Eles começam a trabalhar. Tudo que você demonstra alegria demais em coisas materiais ou raiva demais, o diabo te põe por aí. Toda pendência que você demonstrar com palavras, com ações, o diabo vai te tentar. Não está escrito isso lá em Romanos 8, que a inclinação da carne é o quê? E o que é a inclinação da carne? São essas pendências. Palavras repetidas que você profere, coisas que você faz repetidamente, você demonstra apelos, você sofre por essas coisas. Quando Jesus te liberta, você para de padecer. Enquanto o homem ou a mulher é apegado demais com seu cônjuge, varão ou varoa, ou quando os pais são apegados aos seus filhos demasiadamente, ou quando os filhos são apegados aos seus pais, esses tendem a sofrer. Porque aos pouquinhos vão declarando palavras amorosas e palavras que demonstram o quanto são apegados. E o Senhor fica de lado, em segundo plano. Padecem por tudo isso. Abre conosco no Salmo 66. Estuda para isso, viu, irmãos? Nós aprendemos e não damos brechas para Satanás. Aleluia. Salmo 66. Não estou pregando ou ensinando como se eu fosse santo demais e não estivesse na mesma linha de combate com os irmãos. Junto com os irmãos, eu também estou. Agora, irmãos, às vezes existem diferenças que uns exercitam, eu procuro exercitar. Todas as vezes que erro, quando percebo eu fazer coisas repetidas, eu já estou mudando o pensamento, já estou pensando em outras coisas, já vou buscar outras coisas. Isso é fugir de tudo que te prende. Não te prenda a coisa nenhuma, porque senão você padece. Salmo 66, versículo 13 e 14, que diz assim: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Aqui está falando de voto, como nós também lemos lá em Eclesiastes 5, no versículo 1, que nós não lemos, mas fala sobre votos ali. E lá no Velho Testamento, o salmista disse que ia entrar na casa do Senhor, ia cumprir diante do Senhor o que ele pronunciou com os seus lábios, porque ele sabia que não poderia deixar de pagar o seu voto, para que não houvesse pecado nele. Pois a Bíblia diz que se votares ao Senhor, não tarde em cumpri-lo, para que não te ache culpado, né? E haja pecado em ti. Vocês sabem muito bem, se fizeres algum voto, não pode tardar em pagar. Isso pode causar uma culpa do pecado, e isso pode interferir nas bênçãos do Senhor na vida dos irmãos, pois com os lábios vocês prometeram algo ao Deus vivo, Criador do universo. Então não podem brincar com as vossas palavras, não podem.
não é? Nós também lembramos do nome do Senhor. A Escritura diz assim, em Deuteronômio 11, né? A Escritura diz assim: não tomeis o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não se agrada de tolos. Satanás tentou fazer isso com Jesus, fazer Jesus pronunciar a palavra pela qual Jesus estaria condenado no pecado. Ele tenta todos nós, para que nós soltemos alguma palavra, tomemos o nome do Senhor em vão. Quer ver uma coisa? Tem uma brincadeira e tem um costume no povo, tudo, misericórdia, Senhor. As mulheres então dá até nojo de ouvir. Sinceramente, eu não falo nada não, mas me dá nojo. Misericórdia, Senhor. Às vezes está numa conversa, aí fala uma coisa assim estranha. Isso tudo é tomar o nome do Senhor. Ainda que só fale Senhor, mas é tomar o nome ou a palavra de Deus em vão. O santo servo do Senhor não pode ficar falando corriqueiramente a palavra do Senhor com brincadeira ou com zombaria ou em momentos em vãos, ociosos. Porque os lábios de um servo do Senhor são santos. Porque quando ele pronunciar a palavra e o nome do Senhor, é para algo do agrado do Pai. É para um efeito segundo a direção do Espírito Santo. Tomar o nome do Senhor à toa, são palavras ociosas também, que nós temos que disciplinar uma maneira de nós pronunciar, né, nossas conversas. Nós temos que saber direcionar nossas palavras, nossas conversas. Nós temos que apurar nossas palavras, nossas conversas. Nós temos que saber brincar sem ofensa, sem pronunciar palavras de maldição. Eu confesso que às vezes ouço algumas pessoas falarem coisas que eu já orei e tenho orado para o Senhor tirar de determinadas pessoas. E eu espero o momento de eu mesmo falar, porque às vezes as pessoas não deixam mais a gente se aproximar para dialogar, e outras não querem mais deixar, né? Isso é muito ruim. Mas nós, irmãos, temos tempo suficiente para fazer um concerto com Deus e apurar os nossos lábios de toda palavra ociosa, de maneira que não estejamos condenados para aquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Abra conosco também Tiago 3,6. Foi a palavra que o anjo do Senhor mostrou para este jovem, na sua visão. O anjo não mostrou onde estava, mas ele disse que o anjo disse: leia o livro de Tiago. E ele disse que não sabia onde ia ler, mas o Senhor logo o ajudou. Ele abriu as Escrituras e encontrou rapidamente o que o Senhor queria falar com ele. Tiago 3:6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada os demônios vêm do inferno e atiça nós para que falemos algumas coisas inconvenientes. Tiago 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é falsa. Refreia a sua língua de quê, irmãos?
coisa que nós não achamos que é mal. Falar demais coisas inconvenientes, contar piada, repetir gracinhas de televisão que artistas que servem a outros espíritos estão ensinando o povo a falar e a dizer, gírias, fazer comentários inconvenientes de muitas coisas, de pessoas, caluniando, blasfemando. Aqui ele fala, refreia, né? E não refreia a sua língua. E nós lemos logo depois que ela é inflamada pelo inferno e contamina todo o corpo. Contamina o corpo espiritual e o corpo físico. Porque pelas palavras os demônios podem atacar os irmãos com enfermidades e doenças. As palavras têm poder para edificar, para destruir. Tanto é que ela é muito falada, a respeito de palavra, é muito falado no Novo e no Velho Testamento, nos Salmos, na lei e nos profetas. Os apóstolos disseram assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja boa para os ouvintes, para promover construção, edificação. Quer ver uma coisa? Nós falamos assunto, às vezes eu falo com o irmão Edson, faço um sinal para ele, quando ele está ali no caixa falando alguma coisa ali entre os ímpios. Não. Deus leva em consideração tudo isso. Nós temos que ter muito cuidado, perto do ímpio, falar as questões das igrejas, mesmo daquelas que estão pecando. Temos que ter muito cuidado, porque Deus vai cobrar na alma e no corpo, e pode nos entregar na mão de Satanás para nos assolar. Jesus disse, ide pregar e o quê? Preguem a palavra. Quando os ímpios começaram a comentar muito sobre isso, olha rapaz, mas não olha para isso não, olha para Cristo, porque a salvação é individual. Haveria sim falsos produtores, falsos pastores, falsos profetas, mas olhe para a palavra. Não comece a comentar pessoalmente do nome de determinados indivíduos que estão por aí, deixa na mão de Deus. Fale mais da palavra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, está aí a palavra do Senhor, né? O nome do Senhor tem muito poder. Não pronuncie de qualquer maneira, e nem à toa, como diz, tomar o nome do Senhor em vão, à toa. Não ensine as crianças a falar o nome do Senhor à toa. Só Jesus na causa. Que eu vejo, vamos falar aqui, até aqui da igreja, olha, tudo copiando dos outros. Olha, eu sinceramente, pelo tempo que nós temos aqui, habilitado na palavra, já era de muitos de nós não copiar certas gracinhas e slogans que outros crentes de outras igrejas trazem para os irmãos. Salmo 39, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Não é isso? Frearei os meus lábios enquanto o ímpio estiver diante de mim. Deve ser mais ou menos isso. Eu disse, Salmo 39:1, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Cuidado, irmãos, cuidado. De agora em diante, se alguém não conhecia, tome cuidado. Não vai sair daqui zangado e vai falar coisa da igreja perante ímpio, não. Vai ter que ser cobrado. Uma vez Deus usou um profeta porque tinha um pastor fazendo coisa errada onde nós congregávamos. O Senhor disse assim: não falem, orem pelo meu servo. Deus trouxe um determinado juízo, mas Deus mandou só orar. Em dois lugares que eu estive. Deus falou para mim avisar alguns irmãos.
E eu falei para os irmãos, não vamos falar, não falem nada com ninguém do que nós estamos sabendo, vamos só orar. Porque em muitas igrejas, quando, por exemplo, uma liderança erra, quando um irmão influente erra, se espalha logo a fofoca e a difamação. Deus vai cobrar do pecador que caiu e Deus vai cobrar de quem falou. É verdade. Eu estava uma vez cortando o cabelo no meu antigo barbeiro, que é lá em Boa Vista, São Gonçalo. Ele estava me contando então que uma igreja vizinha ali do lado, que os jovens começaram a imitar os cabritos quando a mulher do pastor passava, porque achavam que ela estava em adultério. E eles, nos corredores, faziam baixinhos em pé, fazia assim. E ela só abaixava a cabeça e passava. E faziam com ele também, os próprios mesmo. Eles só ficaram em oração, diz que só fizeram orar. Os dois só oraram, só oraram. Houve um retiro para os jovens, e o ônibus partiu para um determinado lugar. Houve uma batida. Todos aqueles jovens que estavam ali e outras pessoas que zombavam, na batida, todos eles quebraram a boca e os dentes. Tudo quebrado, tudo. Acho que Deus mandou um anjo ali para segurar a cabeça de cada na hora da quebrou a boca toda de cada um. Então eu digo para meus irmãos: tua boca é santa ou é imunda? Hein, irmãos? Então vamos vigiar com nossas palavras. Eu também. Se em alguma coisa os irmãos têm feito diante de mim, diante de pessoas, não vamos fazer mais. Parem de falar de coisas inconvenientes, porque o Senhor disse que vai ser condenado e vai ser rejeitado aquele que realmente pronunciar coisas inconvenientes. Toma, se Deus está falando, é para o nosso aviso, porque Ele quer o nosso bem. Ele não está falando por meu intermédio, porque eu sei que foi Deus que me enviou, porque Deus tem ódio dos irmãos ou raiva. Pelo contrário, Ele ama os irmãos aqui. Amém. Tenho certeza absoluta. E o Senhor quer bem dos irmãos, quer bem na vida de vocês, quer o bem para todos. Isso, é isso mesmo, 3:10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quer amar a vida? Olha aqui, vou dar uma doutrina. Aqui está a chave da vitória. Esse estudo é estudo de libertação. Para você ser liberto, o que é que você tem falado em telefone, o que é que você tem falado com seu filho, com o esposo, com as pessoas? Pare de falar aquilo que não é de Deus. Se você quer ver os dias bons, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Irmãos, está cheio de doutrina no Velho e no Novo Testamento. Alguém diz para mim: o Velho Testamento já era para você que não vive a palavra. Mas ela é viva, a palavra de Deus é viva. Toda a escritura, toda, não tem nada que rejeitar. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, para que o homem de Deus seja instruído e verdadeiramente instruído em toda a sabedoria de Deus, em revelação e conhecimento, para que haja proveito na obra de Deus. Por isso que Satanás fica colocando na mente das pessoas: não leia o Velho Testamento não. Jesus mandou examinar as escrituras. E qual é a escritura que existia quando Jesus mandou examinar, irmãos? Não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento veio 60 anos depois. Só existia o Velho Testamento. E ele está cheio de revelações. O Evangelho está escrito ali. Está cheio de pregações das boas novas sobre a vida eterna, sobre ressurreição, sobre doutrina. Tudo no Velho Testamento está escrito. Se vocês estudarem com calma, observarão que as palavras dos apóstolos foram tiradas do Velho Testamento. E Jesus também